Fala galera, beleza? Você não vai acreditar no que acabou de acontecer. A Petrobras, ela acabou achando petróleo bem na costa do Amapá, reduto eleitoral de Alcolumbre. E no dia seguinte, o presidente do Senado destravou de uma vez só 3 pautas que o governo precisava e que estavam engavetadas há meses. Não foi coincidência, foi negociação. E o pano de fundo disso é ainda mais sério. Essa relação estava rachada desde abril, quando o próprio Senado de Alcolumbre acabou derrubando a indicação de Lula para o Supremo. Agora, os dois estão se reaproximando e tem gente de olho numa recondução para o Senado lá em 2027. Galera, eu vou te mostrar exatamente o que acabou motivando esse racha, como que o petróleo virou peça de barganha, quais são as 3 pautas que voltaram a andar e por que que esse acordo pode sim sair caríssimo para o governo lá na frente. Galera, fica comigo até o final, porque o desfecho dessa história ninguém tá contando. Já deixa o like e já se inscreva no canal e bora pro vídeo. Agora, galera, vamos começar pelo motivo da briga. Porque sem entender isso, provavelmente você não vai entender o tamanho da reconciliação. Em abril, o Lula foi lá e indicou o Jorge Messias, advogado-geral da União, para uma vaga lá no Supremo Tribunal Federal. E o Senado, que é justamente a casa comandada pelo Alcolumbre, acabou rejeitando essa indicação. Então foi um tapa na cara do Planalto, né? Porque indicação de ministro do STF simplesmente costuma passar tranquilo quando o governo tem ali uma base minimamente organizada no Congresso. Aquilo acabou expondo uma coisa que o governo simplesmente não queria mostrar, que o Lula simplesmente ele estava perdendo o controle da própria base aliada dentro do Senado. E a partir dali, pessoal, a relação entre o Palácio do Planalto e o Alcolumbre acabou esfriando de vez. Pautas pararam de andar, o clima virou de desconfiança e o presidente do Senado passou meses sem dar sinal verde para nada que fosse ali prioridade do governo. Só que essa semana, pessoal, simplesmente esse gelo derreteu e não foi por acaso. Só que agora acaba entrando o petróleo na história. A Petrobras acabou identificando hidrocarbonetos no Poço Morfo, que fica no bloco FZA M59, dentro da bacia da Foz do Amazonas, a cerca de 175 quilômetros da costa do Amapá, em uma profundidade de quase 3.000 metros de lâmina de água. E é importante deixar bem claro, ainda é uma fase exploratória, não existe ali um campo comercial confirmado, e a Petrobras mesmo falou isso. Mas politicamente, pessoal, esse achado tem um peso gigante, porque a margem equatorial é a bandeira número 1 do Alcolumbre há anos. Ele é senador pelo Amapá e essa é a pauta que ele está carregando como projeto pessoal dentro do Congresso desde muito antes desse governo. Então, quando a Petrobras ela confirma indício de petróleo bem ali, quem está ganhando uma vitória política enorme para mostrar para o seu estado, galera, é justamente o Alcolumbre. E é claro, né, que foi exatamente no dia seguinte ao anúncio da Petrobras que o presidente do Senado tomou uma atitude que muita gente não esperava tão cedo, pessoal. Ele destravou 3 pautas que eram prioridade do governo federal e que estavam paradas havia meses. Então a primeira é a PEC que acaba com a escala de trabalho 6x1, aquela pauta que virou bandeira de mobilização popular nos últimos tempos. E a segunda é a PEC da segurança pública, que está tratando da reorganização de competências entre a União, estados e polícias. Agora, a terceira é o projeto que está criando a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, que é um tema ali estratégico para a indústria e também para a soberania econômica do país. E com isso, o Alcolumbre ele mandou as 3 direto para análise nas comissões do Senado. Galera, isso não significa aprovação garantida, tá? Mas depois de meses de silêncio, o simples fato de destravar já é um recado político
político gigante. E galera, o clima entre os dois também mudou de tom publicamente. O Alcolumbre chamou um dos encontros recentes com Lula de diálogo maduro, franco e republicano. Repara na escolha dessas palavras, porque político não fala nada à toa. Isso é uma forma de sinalizar publicamente que o racha deles ficou lá atrás, sem precisar admitir que existiu uma briga. E do lado do Planalto, o interesse também ele é muito claro. O governo ele precisa recompor maioria no Congresso para conseguir aprovar qualquer coisa daqui até o fim do mandato. E sem o apoio de Alcolumbre, é simplesmente, galera, isso não acontece. Então essa reconciliação não é sentimental, não é amizade reconquistada, é pura engenharia política dos dois lados, cada um puxando a corda para o seu interesse. E agora vem a parte que acaba explicando por que esse acordo ele tem um preço e esse preço ele é muito alto. Segundo a apuração da Folha de São Paulo, os aliados de Alcolumbre eles já estão trabalhando pela recondução dele no comando do Senado para 2027 e enxergam o apoio do campo governista como uma peça estratégica nessa disputa. Ou seja, pessoal, o Planalto ele pode estar na prática ajudando a pavimentar o caminho, principalmente para o Alcolumbre continuar no comando da casa que rejeitou a indicação de Lula ao Supremo há poucos meses. Então, até agora, não existe confirmação de um acordo formal fechado sobre essa sucessão, tá? Mas isso ainda está em construção. Mas o movimento das peças no tabuleiro simplesmente já está bem claro para quem está acompanhando de perto. E vocês, com certeza, pessoal, vão entender o motivo desse jogo já daqui a pouquinho. Pensa comigo, galera, pensa comigo no cálculo que o Alcolumbre está fazendo. Ó, o presidente do Senado, ele é um dos cargos mais poderosos de Brasília, porque quem comanda a casa vai decidir o que vai entrar na pauta, o que ele pode travar, o que vai virar prioridade. Ficar mais um mandato ali significa continuar controlando esse fluxo até 2027. E para conseguir isso, ele precisa do apoio dentro da própria casa e, é claro, também de sinalização de que ele consegue dialogar com o executivo, porque um Senado em guerra permanente com o governo acaba desgastando a imagem de quem está no comando. Então, cada gesto de aproximação com o Lula agora também vai servir para o Alcolumbre provar aos seus colegas senadores que ele sabe administrar a relação com o Planalto sem perder ali a autonomia. É um jogo de reputação e não é somente de pauta. E aqui, galera, acaba entrando uma dúvida que qualquer pessoa que preste atenção simplesmente deveria estar fazendo, tá? Será que empurrar o Alcolumbre para ele continuar no comando do Senado é o melhor negócio mesmo para o governo Lula? Porque foi justamente esse Senado, sob esse comando, que acabou barrando a indicação do governo para o STF. Então o Planalto ele está ao mesmo tempo dependendo de Alcolumbre para aprovar pauta e ainda ajudando a mantê-lo no poder, que pode inclusive voltar a bater de frente com o próprio governo em outro momento. Então é o tipo de aposta que sim, pode sair cara lá na frente, dependendo, é claro, de como a relação vai evoluir depois das eleições. Agora, galera, tem outro ponto que merece atenção, que é o ambiental. A pesquisa nesse bloco da margem equatorial, ela só avançou depois que o IBAMA concedeu em outubro do ano passado a licença para perfuração exploratória. E naquele momento, a própria Petrobras já tinha deixado claro que a autorização servia somente para pesquisa, não para início de produção comercial. Então, pessoal, só que essa exploração de petróleo bem na foz da Amazonas, em uma área sensível ambientalmente, é um tema que historicamente está gerando atrito dentro do próprio governo, entre a ala que está defendendo a exploração como fonte de receita e, é claro, de desenvolvimento, e a ala ambientalista, que vê risco real para um ecossistema desse tamanho. Então, esse achado de petróleo, pessoal, ela não é somente uma vitória política tranquila, não, tá? Ela acaba reacendendo uma tensão interna que o próprio governo vinha tentando administrar com muita cautela e que agora está ganhando ainda mais holofote, justamente porque acabou virando peça central de uma negociação política visível para todo mundo. Quanto mais esse tema vai virar moeda de barganha no Congresso,
mais difícil acaba ficando para o governo dizer que a exploração ali é somente uma questão técnica e ambiental sem peso político nenhum por trás. E não dá para separar nada disso do calendário eleitoral, né? Porque nós estamos exatamente na reta final antes da eleição de outubro. Toda a articulação política que acontece agora, toda a pauta destravada, todo gesto de reaproximação tem ali um efeito direto na campanha. Então, um governo que consegue mostrar que está reconstruindo maioria no Congresso, projeta força, é claro, um governo travado, isolado, projeta fraqueza, justamente no momento em que o eleitor simplesmente está formando a sua própria opinião. Então, esse timing entre o anúncio do petróleo e o destravamento das pautas, pessoal, não é coincidência de calendário não, tá? É movimento calculado dos dois lados em uma época em que cada gesto público com certeza vai valer o seu voto. E quem entende de política sabe muito bem que esse tipo de sincronia raramente é fruto do acaso. Ela costuma ser resultado de conversa de bastidor que já vinha sendo construída havia semanas. E o petróleo só apareceu como o gatilho perfeito para tornar pública uma reconciliação que já estava em andamento longe das câmeras. Agora pensa comigo no ganho concreto que cada um está tirando dessa negociação. O Alcolumbre ele vai sair fortalecido no Amapá com uma vitória de bandeira histórica que ele está usando, né? Tanto para reforçar sua base local, quanto para justificar a sua permanência no comando do Senado. O Lula, ele vai sair com sinalização de que ele consegue, pessoal, ele consegue movimentar pautas populares, principalmente como o fim da escala 6x1 em uma reta final de mandato, onde imagem de governo funcional pesa muito. Então, os dois, eles estão saindo ganhando no curto prazo. A pergunta que fica é: quem que vai pagar essa conta no médio prazo, se é que alguém vai pagar essa conta? Porque acordo desse tipo, galera, sempre tem um detalhe importante que a gente não pode deixar passar. Destravar para comissão não é o mesmo que aprovar em plenário. As três pautas, a da escala 6x1, a da segurança pública e a dos minerais críticos, ainda precisam passar pelo rito normal, principalmente do Senado. Análise nas comissões, possíveis emendas e negociação de novo antes de qualquer votação final. Então, esse movimento de agora, galera, é somente uma abertura da porta, não é a vitória em si. E com a eleição batendo na porta em outubro, com certeza existe ali uma corrida contra o tempo real para ver se essas pautas elas vão sair do papel antes que o foco de todo mundo em Brasília com certeza acabe virando exclusivamente a campanha. Porque depois que a campanha engole a agenda, tudo que não foi votado costuma ficar para depois das eleições e às vezes nem vai sair do lugar nunca mais. Agora, galera, pensa também no efeito colateral desse tipo de aliança para dentro da própria base do Lula. Tem gente no campo progressista que está enxergando com desconfiança essa aproximação, justamente porque o Alcolumbre é figura do Centrão, o mesmo bloco que historicamente está negociando apoio em troca de cargo, verba e espaço de poder, sem necessariamente estar comprometido com a pauta popular do governo. Então, enquanto uma parte do governo está comemorando, principalmente o destravamento das PECs, outra parte, é claro, da militância, questiona até que ponto vale a pena entregar força política para alguém que pode virar as costas de novo, exatamente como já aconteceu em abril com a indicação ao STF. Então, esse é o tipo de tensão que costuma aparecer nos bastidores antes mesmo de aparecer lá nas manchetes. Agora, resumindo para vocês, junta tudo que a gente viu até aqui, galera. O petróleo achado lá no Amapá deu força política para o Alcolumbre exatamente no momento em que ele está negociando a sua recondução no comando do Senado e serviu de gancho para tentar ali destravar três pautas que o governo precisava avançar depois de meses de gelo. É troca de favores dentro da política de sempre, né? Só que dessa vez, com o petróleo no meio, um ambiente sensível envolvido e uma disputa por cargo em 2027, rondando tudo por baixo do pano. E o mais importante, nada disso está fechado. As PECs ainda dependem sim de aprovação em plenário, a recondução de Alcolumbre ainda não tem acordo formal confirmado e a discussão ambiental sobre a margem equatorial simplesmente está longe de terminar. Ou seja, galera, essa história ela ainda vai ter capítulo novo e provavelmente antes mesmo da eleição de outubro. Agora, galera, fica o alerta para vocês acompanharem. Vejam se essas PECs elas realmente saem do papel antes das eleições, porque
Destravar é fácil. Aprovar é outra história bem mais difícil. E fica também a pergunta que eu quero saber de vocês aqui embaixo nos comentários. Vocês, pessoal, vocês acham que esse tipo de acordo entre o Lula e o Alcolumbre é uma jogada inteligente do governo para recuperar espaço no Congresso? Ou é simplesmente um risco perigoso apoiar quem já está mostrando lá em abril que pode virar as costas quando interessa? Galera, deixa nos comentários, comenta aí o que vocês pensam, deixa o like. Se esse vídeo abriu sua cabeça para esse jogo político que ninguém estava explicando direito, e se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder a continuação dessa história, porque ela ainda não acabou. Se você não hypou o vídeo ainda, hypa o vídeo, ajuda o nosso canal. Quando você hypa o vídeo ele vai acumular pontos e o YouTube vai enviar esse vídeo para mais pessoas, e quanto mais pessoas verem esse vídeo, com certeza o nosso canal vai continuar crescendo cada vez mais. Se você não é membro do canal, clica aqui embaixo, ó, seja membro. Quando você se torna membro, você está demonstrando que você apoia o nosso canal e assim a gente vai continuar crescendo cada vez mais. Até o próximo vídeo!